Agora, estamos retomando os exemplos com a regra de 3 simples e usando porcentagem. Vamos ao exemplo 3. João levou 100 unidades de laranja para a feira e vendeu 75. Qual a porcentagem de laranja que João vendeu? Vamos observar que nós montamos uma tabela abaixo. Agora, nossa tabela está diferente das atividades anteriores. Se observarmos, nós colocamos ao lado total e vendida. A regra de 3 ela tem uma especificidade um pouco maior que nos chama a atenção para colocar mais detalhe para que você que está assistindo o vídeo consiga perceber que 100% é o total que nós temos, é aquele valor que o João definiu quando levou para a feira. Aquilo dali é 100%, aquela situação atual ali é 100%. Então, por isso que o total de laranja é 100%. Agora, a questão fala que foi vendida a 75. Então, nós colocamos aí uma linha especificando que foi vendida a 75. E do outro lado, tem um lado das porcentagens, que eu coloquei X, é a nossa incógnita. Eu não sei o valor que é em porcentagem do que foi vendido. Embora mentalmente eu já sei qual é o valor, porque essa questão ela coloca 100 laranja, que é 100%. Então, meio que as duas grandezas se equivalem. Então, eu já tenho uma noção da resposta que vai aparecer aí quando eu efetuar o cálculo. E vamos chamar atenção mais uma vez para a gente nos atentar para saber se essa questão é diretamente proporcional, sim ou não. Vamos dar uma observada. Primeiramente, setinha onde eu coloco a setinha onde tem a incógnita. Coloquei aqui. E o outro passo que eu faço é verificar se essa questão mesmo ela é diretamente proporcional. Vamos dar uma olhada aqui, olha. Para porcentagem, geralmente é muito raro, é muito difícil. Eu não posso afirmar que não vai acontecer, mas é muito raro acontecer uma situação que vai dar inversamente proporcional. Mas, inversamente proporcional, razões inversamente proporcionais é um assunto que a gente vai ver mais para frente. Geralmente, envolvendo porcentagem, regra de 3, simples assim, vai ser diretamente proporcional. Então, nesse caso, eu aumentei aqui, eu tenho uma quantidade de laranja, foram vendidas 75, ou seja, diminuiu o valor da laranja, a porcentagem também que representará vai ser pequena também. Então, nesse caso, diretamente proporcionais. Bom, essa questão ela envolve porcentagem e, como a gente já viu aí definido, geralmente as porcentagens elas são diretamente proporcional. Ou seja, à medida que você aumenta um produto, sem dúvida o valor em porcentagem dele vai aumentar. E se você diminui essa quantidade desse produto, seja outra coisa que você esteja calculando, a porcentagem também vai reduzir. Geralmente as porcentagens são diretamente proporcionais. Vamos observar aqui sempre a gente coloca a setinha, posso definir essa setinha aqui, tanto para cima quanto para baixo, a direção, não importa, só o cuidado que a gente tem que ter nas inversas, inversamente proporcionais, para a gente não colocar no mesmo sentido, né? Mas vamos fazer a análise aqui. Nesse exemplo, nós usamos aí 100 laranjas, justamente igualada a 100%, para a gente ter uma noção um pouco mais simples de porcentagem. O que quer dizer a palavra porcentagem? Porcentagem quer dizer por 100, ou seja, eu tenho um todo que eu vou dividir por 100. É como se eu tivesse 120 laranjas e eu juntasse todas essas 120 e dividisse em 100 partes essas laranjas. É como se fosse todas uma só, essas 120 laranjas fossem todas uma só e fossem divididas em 100 partes. Então eu vou sempre estar redividindo, mesmo que aquele valor não seja mais 100, eu vou estar redividindo. Aqui a gente colocou um valor de 100 nesse exemplo, colocamos um valor de 100 para facilitar o entendimento. Então a gente vai ver como que funciona o cálculo da porcentagem. Observa que, diferentemente das outras duas questões, aqui eu colocamos para entender o total e as vendidas. Ou seja, nessa parte eu vou ter o total, aquilo que é tudo, 100%. Ou seja, 100% é aquele valor inicial que é me dado. Quando eu parto de uma situação, eu tenho ali 100%. Então, por exemplo, eu fui para a feira com 100 laranjas.
Então eu fui com 100% de laranja, do meu total 100% de laranja. E quando eu voltei, eu já tinha vendido 75%. Então eu quero saber quanto que é 75% de 100. Vamos ver como isso funciona na porcentagem. Nós temos aqui 100 por 75, a gente vai fazer a mesma regra de 3. Vamos colocar o 100 sobre o 75 igual 100%. Preciso colocar a porcentagem aqui do lado? Não preciso, porque para facilitar nosso cálculo e a gente não sentir muita dificuldade para estar operando com símbolos. Mesma coisa, mesma forma das atividades anteriores. Multiplicação cruzada. Então nós temos aqui o 100. A partir de agora, nessa questão aqui, eu já vou ser um pouco mais direto. Então, eu já vou colocar aqui 100x. Eu já sei que 100 vezes x vai dar 100x, então a gente está vendo que se torna uma equação. E, nesse caso, 100 vezes x, 100x. E agora nós temos o 75 vezes 100. Multipliquei cruzado. Isolei o x igual. Aqui em cima vai ficar a multiplicação de 75 sobre 100. E abaixo o próprio 100. Olha, dá para simplificar de forma bem fácil. Quando o número ele possui zero, os últimos zero no algarismo, os últimos dois zeros, tanto no numerador e no denominador, eu posso simplificar. Por exemplo, aqui é 100, aqui é 100, é a mesma coisa que eu dividi os dois por 100. Nesse caso, eu cortei aqui, cortei aqui, cortei aqui, cortei aqui. Ficou 75 vezes 1 dividido por 1. 75 vezes 1 é 75. E 75 dividido por 1 é 75 também. Nesse caso, o valor de x é igual a 100. O valor de x é igual a 75. Vou só fazendo a correção, o valor de x é igual a 75. Então, nós achamos aí 75 laranjas. Nesse caso, 75 laranjas vendidas é a mesma coisa que 75%. Devido ao valor ser 100 laranja, ser igual a 100%, nesse caso nós temos aí também o valor semelhante, 75%. Vamos fazer outros cálculos de porcentagem para a gente estar aperfeiçoando esse raciocínio que a gente tem sobre porcentagem. Então, só relembrando aí, 100 laranjas foi a quantidade que levou para aqui. O João levou para a feira, era o nosso ponto de partida, e ele vendeu 75, nós igualamos aqui, lembrando, nessa parte ficou 100 laranja, que é o total de 100%, e aqui a parte vendida, que são 75 laranjas, eu queria saber quantos por cento era 75 do total de 100. Observa que eu coloquei todas as simbologias para ficar mais fácil essa questão da interpretação, como operar esse cálculo. Então, vamos partir para a próxima questão, que vai estar a gente vai dar mais um mandamento, vamos colocando elementos novos, situações mais novas, para o aluno, o participante, ou quem estiver assistindo esse vídeo, ter um entendimento mais claro e ir acompanhando cada questão. Cada questão a gente vai evoluindo um pouquinho sobre porcentagem e buscando situações novas, para que possa esclarecer, tirar dúvida de quem ainda tem alguma dúvida sobre porcentagem, embora nosso conteúdo seja a regra de 3 simples, mas a porcentagem usa bastante a regra de 3 simples. Existem outras formas de calcular porcentagem, mas uma das mais conhecidas é a regra de 3, e é o que nós vamos fazer. Vamos dar uma olhada aqui agora. O Ricardo tem 200. O quarto exemplo fala que o Ricardo tem 250 carrinhos de coleção e doou 20 para seu irmão caçula, o Andréas. Qual é a porcentagem que representa os carrinhos doados? Olha, essa questão a gente já viu, a anterior é bem parecida. E o que nós temos que prestar atenção? 250 carrinhos era a situação que o Ricardo tinha. Então, de 250 carrinhos, ele doou 20. Vamos lá. Total de carrinhos,
a situação inicial que nós tínhamos aí. Lembra que essa situação inicial é o que nós vamos dizer que é 100%. É aquele estágio inicial. Às vezes pode acontecer um problema que o problema já vai começar com o final e vai deixar o estágio inicial mais de lado. E a gente vai ter que prestar atenção nesses detalhes. Então vamos lá. Nós temos o Ricardo, ele tinha 250 carrinhos, ou seja, 250 carrinhos é 100%. Observa que eu separei aí na tabela uma coluna com carrinho, uma coluna com porcentagem, uma linha com total e uma linha com doados. 250 carrinhos é 100%. E os doados é X, ou seja, 20 representa X%, porque eu não tenho esse valor, então eu, na verdade, vou calcular. Vamos verificar, a gente já sabe, essa questão é bem parecida com a anterior, a gente já sabe que ela é diretamente proporcional. A observação que nós vamos fazer aí é prestar bastante atenção no cálculo, a regra de divisibilidade que a gente vai usar para calcular. E mesmo no cálculo eu vou reforçar mais uma vez sobre essa questão, da porcentagem. Eu vou dar uma explicação melhor ainda para a gente entender de fato sobre a questão da porcentagem. É diretamente proporcional, semelhante ao anterior também, porque a porcentagem você aumenta numa linha, a outra também tende a aumentar, diminui numa grandeza, a outra grandeza também tende a diminuir. Nessa questão a gente viu que o Ricardo tem 250 carrinhos de coleção e doou 20 para seu irmão caçula Andréas. Então essa questão ela está querendo saber qual é a porcentagem que representa os carrinhos doados, que são os 20 carrinhos que foram doados. Vamos descobrir isso daí. Ela é uma questão que teve uma alteração, a gente não tem mais... a gente já tem esse valor, o total, que é 100% diferente de 100, diferente da atividade anterior, justamente para a gente ter a dimensão dessa questão da porcentagem, que eu não só calculo o número semelhante ao 100. Não dá para fazer somente pelo 100, mas dá para fazer por outros valores. É como se o 250 é o meu todo, eu vou dividir o 250 em 100 partes. Imagina que é um produto que eu juntei esse 250, ele virou 1, e eu vou dividir esse todo composto por 250 em 100 partes. Eu vou fazer uma redivisão em 100 partes. Então, nesse caso eu vou fazer uma nova divisão, vou fazer uma regra de 3, na verdade, e descobrir esse novo valor. Só para a gente ter um entendimento ainda de porcentagem, que para algumas pessoas fica um pouco mais complexa entender o que de fato, como mentalizar isso daí da porcentagem. Como assim eu vou dividir o 250 em 100 partes? Imagina aquelas bolinhas de massa de modelagem. Imagina que você fez 250 bolinhas daquela, é bastante. Imagina que você fez 250 bolinhas daquela. Agora, o que você, depois de tudo, você fez? Juntou essas 250 bolinhas e transformou em uma só. O próximo passo que você vai fazer é dividi-las em 100. Então, entender um pouco o sentido da questão de porcentagem é você pegar um valor e redividir esse valor, que foi esse exemplo aí da massa de modelagem. Então, vamos lá. Vamos entender, fazer o cálculo aí de forma mais simplificada o possível, sempre utilizando o cálculo mental e sempre tentando reduzir e facilitar o nosso cálculo para que a gente consiga ter uma resposta mais rápida e não perca tempo fazendo o cálculo, às vezes até não muito necessário, sendo que existem outros que podem facilitar a nossa matemática. Vamos lá. Nós temos o valor aí, então, vamos fazer uma regra de 3. Antes de fazer a regra de 3, vamos definir essa setinha. Já foi definido na tabela anterior, mas a gente vai reforçar aqui também. Olha, primeiro eu vou começar pelo valor que tem incógnita. Depois eu vou analisar essa situação, se a outra também se encaixa. Claro que se encaixa porque porcentagem a gente já comentou antes. Geralmente a porcentagem ela é diretamente proporcional. Observa, 20, se aqui é 250, 20 vai dar um valor menor. Então, geralmente, porcentagem é diretamente proporcional. Então, para essas situações aqui, já podemos colocar.
Próximo passo é fazer a regra de 3. Então, nós temos o valor de 250 sobre 20. E nós temos o valor igual ao valor de 100. E embaixo eu tenho x. Próximo passo é eu fazer a multiplicação cruzada. Lembramos que o valor de x vai para a esquerda. Vamos fazer logo direto. 250x igual. Eu tenho o valor agora de 20 vezes 100. Próximo passo, isolar o x igual o 20 vezes 100 sobre 250. É possível eu simplificar isso aqui? É possível simplificar assim. Vamos observar. O que nós aprendemos é o seguinte. Daria para simplificar por 5, porque termina com 5, mas existe outro número maior. Todos os dois terminam com 0. Vamos só relembrar as regras da divisibilidade que a gente já viu anteriormente, para quem assistiu todos os vídeos anteriores. A regra da divisibilidade aqui, ó, ela se concentra aqui. Ó. Na verdade, anteriormente, já tínhamos comentado sobre a regra da divisibilidade. Percebemos que o 100 e o 250 são divisíveis por 10. Então, eu vou cortar os zeros aqui, ou seja, nem preciso colocar divisão por 10, porque já subentende-se que eu retirei 0 no numerador e 0 no denominador. Nesse caso, eu dividi por 10. Dá para simplificar mais? Dá para simplificar assim. E por que dá para simplificar? Dá para simplificar mais pelo... eu posso simplificar o 20 e o 25. Eu posso simplificar também o 10 e o 25. E existem várias formas para a gente simplificar. Vamos continuar simplificando então, nesse caso, o 10 e o 25. Por que dá para simplificar? Olha, aqui o 25 termina com 5, então a regra da divisibilidade do 5. Todos os números que terminam com 0 ou 5 é divisível por 5. Nesse caso aqui termina com 5, é divisível por 5. Ou seja, 25 dividido por 5 e o 10 também dividido por 5. Como que isso aqui vai ficar? Então vamos lá. Vamos levantar aqui mais um pouco para ficar mais fácil. Dá para simplificar, vamos refazer para ficar mais nítido, mais compreensível. Então eu vou ter aqui o 20, 10 dividido por 5 dá 2. E 25 dividido por 5 dá 5. Dá para simplificar mais? Dá para simplificar mais sim. Por quê? Dá para simplificar por 5. O 20 termina com 0, é divisível por 5. E o 5 é divisível por 5, que vai dar 1. E como que isso aqui vai ficar? Então vamos fazer a nova montagem. Vai ficar, fazer aqui ao lado, porque fica melhor, x igual, ou seja, 20 dividido por 5 dá 4. Vamos colocar aqui vezes 2. E 5 dividido por 5 dá 1. Então não tem necessidade de colocar 1 aqui embaixo, porque qualquer divisão que eu efetue por 1 vai ser igual a ele mesmo. Nesse caso, nós temos o valor de 8. Ou seja, x igual a 8. Nesse caso, nossa resposta, a quantidade de 20 carrinhos, vamos voltar aqui na questão, a quantidade de 20 carrinhos que foi doado pelo irmão, esses 20 carrinhos aqui que foram doados para o Andrés, ele corresponde a 20%, ou seja, é o local que tem incógnita que estava faltando a resolução que a gente queria saber. Os 20 carrinhos correspondem a 8%. Vamos só colocar a barra de porcentagem aqui para simbolizar nossa resposta que nós achamos. Então a gente viu aí que a porcentagem ela não é muito difícil, ela basta ter compreensão. Observa que nós ganhamos tempo, ao invés de eu multiplicar 20 por 100 e depois dividir por 250, eu fui cortando o caminho, eu fui simplificando, deixando a conta mais fácil, e ficou bem mais fácil a ponto que no final 4 multiplicado por 2, que deu 8%. O que nós temos que ter em mente também é a questão de saber simplificar, ter essa noção da regra da divisibilidade em mente. Às vezes é bom e ajuda bastante para quem tem dificuldade e para dividir, principalmente. Nós temos que lembrar também que quem quer
precisa operar com divisão, tem que ter uma noção boa de multiplicação, tem que se esforçar aí na multiplicação, porque a gente depende totalmente da multiplicação para divisão, para operar com a divisão. Então sempre é bom a gente estar se esforçando nos dois, principalmente na multiplicação, para entender a divisão. Então, nessa questão ficou aí, a resposta é 8%, ou seja, 20 carrinhos do total de 250 é correspondente a 8%. A gente usa a porcentagem para simplificar, até mesmo, às vezes, para trabalhar com gráfico, demonstrar visualmente e operar com números menores, para você ter uma visão global do todo, de um número maior. Por exemplo, você imagina, o Brasil tem cerca de 210 milhões de habitantes e às vezes é impossível colocar todo esse número num papel, a gente precisa simplificar isso daí. Como que é feito? A gente trabalha com porcentagens, esses aproximadamente 210 milhões de habitantes, a gente quer, digamos, contabilizar as pessoas que auto se declaram negras e as pessoas que auto se declaram brancas. Então, colocar isso aí no papel acaba sendo um número muito grande. Então, a população precisa ter uma noção global. E por isso a gente utiliza a porcentagem para simbolizar melhor essa questão de separar, de identificar melhor determinados valores. Outro exemplo aí que a gente vai ver é o exemplo 5. Antônio recebeu o valor de R$ 1.500 em sua conta corrente e teve um desconto de 7%, referente a um valor devido ao banco. Com o desconto, qual o valor restou do total recebido? Vamos prestar bastante atenção que essa questão ela é uma questão de raciocínio lógico e por ela ser de raciocínio lógico, ela vai exigir que a gente tenha uma percepção, além de a gente ter uma noção muito boa de leitura, a gente vai ter que ter uma interpretação boa também, leitura e interpretação. Por quê? A tendência, e algumas pessoas tendem a pegar os valores, como que já sabe qual é o assunto, pega os valores e calcula, e não dá muita importância ao que está escrito no enunciado. E isso faz com que a pessoa erre a questão. De repente a pessoa domina o cálculo, mas porém a leitura e a interpretação acaba dificultando se a pessoa não estiver atenta a esse detalhe. Vamos observar que ela dá o valor de 7%. Esse valor de 7% é valor de desconto, mas a questão quer saber que, com o desconto, qual o valor restou do total recebido. Isso a gente vai ver no cálculo que nós vamos fazer, que vai ficar mais explícito, que eu vou explicar um pouco melhor quando estiver realizando o cálculo. 1.500 é o nosso valor, que é 100%, e o 7%, que é o desconto que incidiu aí na conta corrente, referente a um valor devido ao banco, é o valor X, que nós vamos perceber, descobrir esses valores agora calculando. Vamos para a parte do cálculo. Veja como é feito esse cálculo. Nessa situação, nós temos o Antônio, que recebeu o valor de 1.500 e teve um desconto de 7%. Então, o problema ele quer saber o que restou desse total recebido. Vamos prestar bastante atenção que é uma questão de interpretação, tá? Ele quer saber o total recebido, só que o valor que ele nos deu foi de 7%. Então, a princípio, a gente vai calcular 7% e depois achar o total recebido. Vamos só mais uma vez analisar, versar um pouco sobre essa questão. Ele quer saber quanto restou depois do desconto, ou seja, o problema não quer saber o valor de desconto. Na verdade, ele quer saber quanto restou após o desconto. Mas, para entender melhor, a gente tem que fazer essa questão para entender o que o problema quer dizer. Vamos lá. E é o que nós vamos fazer agora. Primeiramente, a gente já sabe que é diretamente proporcional. As grandezas envolvidas são diretamente proporcionais. Não tem necessidade da setinha, até porque nós já conversamos sobre a questão das porcentagens. Então vamos resolver. Nós temos aqui o 1.500 sobre x. Nós temos o valor igual o 100 sobre 7. Semelhante à tabela, tá? Então agora nós vamos fazer
o cruzamento, a multiplicação cruzada. Nós temos então o valor de x vezes 100, ou seja, vamos colocar já direto 100x, a gente já sabe que x sobre 100 é 100x, e o 1.500 vezes 7, 1.500 vezes 7. Próximo passo seria a gente já isolar o x igual, vou repetir, nessa parte aqui eu coloco o 1.500, repito 1.500 vezes 7, só lembrando, o da direita vai ficar aqui acima, no numerador, e o da esquerda, que está com a letra, com a incógnita, vai ficar abaixo, no denominador. Então nós temos o valor de 100, aqui abaixo. Dá para simplificar esse valor? Dá para simplificar assim. Por que nós vamos simplificar? Como nós vamos simplificar? Na verdade, observa 2 algarismos zero, ou seja, é possível simplificar todos os dois por 100, ou seja, quando os valores apresentam um zero no último algarismo, significa que dá para simplificar por 10. Quando apresentam 2 algarismos zero, significa que dá para simplificar por 100. Se apresentasse 3, seria por 1.000, 1 milhão e por aí adiante. Então, cortei aqui, simplifiquei por 100. Restou 15 e 1. Próximo passo que nós vamos fazer, então, nesse caso, os valores que nós vamos ter aqui é igual a x igual a 15 vezes 7. Por que eu não vou colocar um 1, eu não vou repetir um aqui abaixo? Porque nós temos que ter o entendimento que todo número natural ele tem o número 1 como denominador. Ou seja, todo número, na verdade, acaba sendo uma fração. Todo número ele tem o 1 abaixo como denominador. Em cima o número natural e abaixo o denominador. Então vamos lá. Eu vou multiplicar o 15 vezes 7. Vamos lá fazer essa continha de multiplicação. 15 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 1, 7. 7 e 3 dá 10. Ou seja, eu achei o valor x igual a 105. Ou seja, 7% de 1.500 é igual a R$ 105. Só que vamos voltar aí ao problema. O problema, ele na pergunta, vamos observar a pergunta. A pergunta que é feita não é qual o valor do desconto, e sim com o desconto quanto restou do total. Se ele tinha 1.500 e houve o desconto de 105, a gente já está mais ou menos em mente com a conta que nós vamos fazer, né? A conta de subtração. Eu vou ter que tirar esse valor do desconto do total de 1.500. Então vamos lá. Vou pegar esse valor, 1.500. Como que não tem centavos em nenhum dos dois, eu não vou colocar centavos, ou seja, aquelas casas após a vírgula. Então, nesse caso, eu vou colocar só 1.500 mesmo. A ideia nossa é sempre simplificar mais. Só se for o caso de aparecer alguns centavos, aí sim a gente vai acrescentar, até mesmo para a gente ter uma noção de como operar com essas vírgulas. Olha só que interessante nós vamos observar aqui. Nós também vamos ganhar caminho nessa questão. Vamos ser um pouco mais rápido para calcular. Ao invés de eu começar a pegar números, como a gente aprendeu, emprestado ao primeiro, que passa para o segundo, que passa para o terceiro e até chegar ao quarto, nós vamos fazer o seguinte. Vamos considerar, não 1.500 aqui, mas vamos considerar só 150 à frente. Vamos pedir, então, um emprestado a 150. Se eu pedir um emprestado a 150, aqui ficou 10. Esse 150 deixa de existir e vira 149. Então, ficou 149. 10 menos 5, nós temos o valor de 5. 9 menos 0 dá 9. 4 menos 1 dá 3. E o 1 não tem por quem subtrair. Vai ficar 1 mesmo. Então, o valor que restou é 1.395, respondendo a nossa pergunta. Então,
É uma questão de interpretação que a gente tem que prestar bastante atenção, porque senão a gente pode colocar um valor errado. Imagina que você está fazendo uma prova Brasil, uma OBMAP, algum tipo de Olimpíadas que envolve cálculo, e pode acontecer de você ter essa resposta aqui como uma opção para marcar X. E às vezes na pressa, na ansiedade, e até mesmo na complexibilidade do problema, você vai lá e marca essa opção, sendo que ele também dava essa opção aqui. E é bom a gente até ter uma noção um pouco maior, porque 105 é um número menor. Só que quem já está com o pensamento que tem que calcular 7% e não prestou muita atenção no enunciado, então ele vai marcar sua opção aqui mesmo sim. Mas só que lendo o enunciado, a questão é de interpretação, reforça essa questão da interpretação. Sempre o enunciado da questão tem que ser lido para a gente saber o que a gente está procurando, que resposta a gente quer ter. Então, nesse caso, esse valor aqui me ajudou bastante, porque ele falou, ele quer saber não o valor do desconto, mas o valor que restou depois que houve desconto. Então eu subtraí 1.500 de 105. Próximo passo que eu vou fazer então, eu quero fazer essa conta de outro modo. Vamos entender essa conta de outro modo. Essa conta eu poderia ter feito ela também. Eu poderia ter feito essa conta também. Vamos só repetir aqui embaixo os valores, para a gente ter um entendimento bem melhor de como essa conta poderia ser feita, e ser mais rápido também, né? Nós temos o valor de 1.500, que é o total, 1.500 é o 100%, 100%, olha, houve um desconto de 5%, de 7% do total de 100. Então, fazendo a conta bem rápida de cabeça, 100 menos 7 dá 93. Eu poderia ter feito, então, já que foi descontado o valor de 7%, eu já vou ser aqui um pouco direto. Eu quero saber quanto que foi 93 de 1.500, porque eu já vou achar um resultado mais direto. Então, vamos lá. Vou subtrair 100 menos 7. Não houve desconto? A palavra já fala desconto. A leitura, quando a gente está lendo, já fala em desconto. Então, ou seja, do total de 100% eu vou tirar 7, porque ele vai me dar justamente o valor exato. Então vamos lá. Vou pedir emprestado ao 10. O 10 vai virar 9. 10 menos 7 dá 3, baixei o 9, ou seja, 93%. Então, ao invés de 7%, eu vou colocar 93%, porque aí eu já vou ter o valor total. Já vou fazer direto pela regra de 3. Aqui vai ficar o valor de x, igual aqui. Outra forma que eu poderia fazer. Então, vamos multiplicar cruzado. De um lado vai ficar 100x igual 1.500 vezes 93. X isolado. Então, nós temos 1.500 vezes 93 dividido por 100. O próximo passo que eu vou fazer aqui, já lembrando, semelhante que a gente já fez na questão anterior, cortei, porque todos os dois são divisíveis por 100. Então, o valor que vai me restar aí é eu multiplicar 15 por 93. Então, sempre a gente vai ter uma continha aí de multiplicação para fazer. 15 vezes 93, tanto faz, você pode colocar o 15 em cima, ou 93, tanto faz por onde você vai começar. Eu vou começar pelo 93, vou fazer 93 vezes 15. 93 vezes 15. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 9, 45, mais 1, 46. 3 vezes 1, 3. Muito cuidado para não confundir esse 1 aqui. 9 vezes 1, 9. Vamos somar. 5, 6 e 3, 9. 4 e 9, 13. 1.395. Então, nossa resposta é 1.395. Observem, então, que eu fiz de duas maneiras. Da primeira maneira,
Primeira maneira aqui, eu achei o valor, a princípio eu só calculei 7% de 1.500 e depois eu descontei, como aqui, e depois eu fui um pouco mais rápido na minha conta. Eu peguei o valor de 100, tirei 7, restou 93, aqui 100 menos 7 restou 93, então eu já fiz logo 93%, o valor 93% do total de 1.500. Ele me deu o valor exatamente 1.395. Das duas formas tem como a gente achar essas respostas para a gente estar calculando. Agora, qual a importância de a gente estar aprendendo porcentagem? Embora o nosso assunto é regra de 3, mas vamos esboçar um pouco sobre a porcentagem. A gente já sabe que, por exemplo, a população do Brasil tem aproximadamente 210 milhões de habitantes. Pode ser um pouco mais. Então, imagina quando a gente vai demonstrar numa palestra esse valor de 210 milhões de habitantes. Imagina, nós temos geralmente o censo do IBGE ele busca investigar religiões, quais religiões predominante, a questão racial, e, enfim, vários outros indicadores. Então, imagina colocar todos esses valores em milhões no papel. Então, a gente pega esses valores, os 210 milhões, a gente compacta em 100. Então, a gente vai fazer aquela divisão lá, 70%, 60%, 50%. É nesse ponto aí que a porcentagem vai nos ajudar. É para a gente ter uma visão um pouco menor, mais compacta do todo. A gente tem uma visão melhor. Também, através da porcentagem, a gente pode definir gráficos, para ser mais visual, ter uma visão melhor em forma de desenho, demonstração. Então, por isso que a porcentagem ela é importante. Ela pega aquele número muito grande e ela compacta, ela transforma ali em 100 partes, e para a gente ter uma visão melhor para saber aonde tem mais, aonde tem menos, enfim. A porcentagem ela visa facilitar isso daí. Pessoal, aqui a gente encerra esse vídeo, mas eu peço a vocês que assistam os próximos vídeos para a gente aprender um pouco mais.